Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Roberto Magalhães. Sou pastor aqui na igreja do Jardim América, na congregação, da Igreja Metodista de Uberlândia, aqui no bairro Jardim América. E eu gostaria de estar compartilhando com os amados irmãos e irmãs esse estudo do caráter cristão sobre a nova vida em Cristo. E trabalharemos sobre o tema lealdade e honra. Eu começo, amados, fazendo primeiro uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos compartilhar da tua palavra, Senhor, estudando acerca deste tema tão importante, ó Deus, na nossa caminhada de fé, principalmente, ó Deus, na nossa maturidade cristã, através, ó Pai amado, do nosso caráter cristão, que é, ó Pai amado, o tema da lealdade e da honra. Pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, através deste estudo. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos. Amém. Amado irmão e irmã, você está aí olhando agora, compartilhando essa imagem. Então, essa imagem, o que você consegue perceber aqui? Nós temos essa primeira imagem aqui, um homem olhando para frente, um outro nas suas costas, com uma faca na mão. Nós temos essa outra imagem aqui de alguém que está com a mão estendida, como se estivesse cumprimentando, fechando um acordo, mas com a outra mão já com os dedos cruzados. E nós temos também essa imagem aqui, que é a imagem da fábula da rã e do escorpião. O que você pensa, quando você olha para essas imagens? Na verdade, quando eu olho para essas imagens, eu percebo aqui alguém que está sendo apunhalado pelas costas. É um ditado que nós utilizamos para a traição, alguém que está sendo traído, Alguém que está fazendo um juramento falso, porque está afirmando um acordo como se realmente fosse cumprir, este acordo aqui nessa segunda figura, mas está ali com o que eles chamam de figa, com os dedos cruzados. E aqui nós temos aquela fábula, que é a fábula da rã e do escorpião. Essa fábula conta que, certa feita, um escorpião chegou diante de uma rã, os dois estavam ali na beira de um lago e o escorpião precisava atravessar o lago. E a rã, como exímia nadadora, o escorpião chegou para ela e falou para ela, olha, me dá uma carona, me atravessa aí nas suas costas, né? E a rã falou assim, você está louco? Você vai me picar e nós vamos morrer, né? Aí o escorpião falou assim, não, não é desse jeito não, se eu te picar, tanto eu como você vamos morrer, eu não quero morrer. E assim, eles então, depois de um tempo ali de debate, a rã foi convencida pelo escorpião para poder atravessar o escorpião nas suas costas. Só que aconteceu que enquanto eles estavam indo, a rã passando ali, nadando tranquilamente, ela sente uma picada nas suas costas, Ela diz, ai, e vira para o escorpião, fala, cara, por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer. Aí o escorpião vai dizer, olha, eu fiz isso porque essa é a minha natureza. Então, essa fábula, assim como essas outras imagens, demonstram a triste realidade da traição, da deslealdade e, consequentemente, da desonra. E eu gostaria de estar meditando com os amados a respeito de um texto que está em 1 Samuel, no capítulo de número 2, vamos abrir nas nossas Bíblias, 1 Samuel, no capítulo de número 2, versículo de número 3. Espera aí, estou pegando aqui na minha Bíblia para nós podermos ler esse texto. E nós temos aí como objetivo, o nosso estudo, é justamente refletir sobre a importância da lealdade e da honra como um sinal de um caráter transformado que aponte para a nossa nova vida em Cristo Jesus. Esse texto de 1 Samuel, no capítulo de número 2, versículo 30, ele vai falar justamente a respeito da honra,
e também da desonra. Porque o Senhor diz assim: porquanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei, aos que me desprezam, serão desprezados. Esse texto mostra justamente que o Senhor, ele quer honrar a cada um de nós. Porém, infelizmente, se nós o desonrarmos, ele também vai nos desonrar. Por isso nós entendemos a importância, né, da honra e também da lealdade. Mas para nós falarmos a respeito da lealdade e da honra, precisamos primeiro entender um pouco do conceito, né? Qual o significado disso? A lealdade, ou o termo lealdade, significa respeito aos princípios e regras que norteiam a honra, a integridade e a honestidade. Diz ainda fidelidade às pessoas e aos compromissos assumidos. E ainda união do respeito, compreensão, confiança, sinceridade, compromisso. Valores que, quando unidos, são fundamentais na hora de se relacionar uns com os outros. Então, quando olhamos para o conceito, né, de lealdade, nós olhamos lealdade e vemos que lealdade é entendida como respeito, né, às regras, aos princípios que foram estabelecidos, né, e que fidelidade, né, às pessoas e aos compromissos que foram assumidos, né, e também quando unido a compreensão, a confiança, a sinceridade, esses valores, eles são valores fundamentais para um bom relacionamento com as pessoas. Então, todas as vezes que nós pensarmos na lealdade, nós vamos pensar no respeito, na fidelidade, nós vamos pensar na honestidade, na integridade nos relacionamentos. Mas o que é honra? A honra é entendida como um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa, honesta e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais e privilégios. Posição de destaque, diretor de honra, ação de adorar ou cultuar uma divindade. Então, nós olhamos, né, aqui a questão da honra, que a honra tem a ver realmente com uma conduta, né? A honra tem a ver com um princípio voltado para uma conduta que seja honesta, que seja corajosa, que seja virtuosa. A honra tem a ver também com o conceito, né, que nós mantemos, né, diante da sociedade. Tem a ver com a consideração que nós temos por determinada pessoa, né? E lógico, aqui coloca, dependendo, né, da condição, dos dotes, seja intelectual, artístico ou moral dessa pessoa. Mas a honra, ela também é entendida, né, como uma ação de adoração a uma divindade. Então, quando nós honramos, né, a uma divindade, no nosso caso, né, como cristãos, honramos ao Senhor nosso Deus, então nós devemos prestar a Ele a adoração. Doug Hart-Mears, no seu livro Lealdade e Deslealdade, trabalhando, né, um pouco dessa questão da lealdade, principalmente quando a gente pensa no respeito, quando a gente pensa, né, em sermos fiel, né, àquilo que nós, os compromissos que fazemos, as pessoas com as quais andamos, né, ele trabalha 7 razões pelas quais o tema da lealdade e da deslealdade, ele precisa ser ministrado aos corações dos discípulos e discípulas de Jesus. E nós vamos ver justamente essas 7 razões pelas quais, né, precisa ser ministrada, né, o tema da lealdade e deslealdade, consequentemente da honra também. E um exemplo, né, que nós temos aqui, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11:1, ele fala, né, que ele convida, na verdade, né, para que nós possamos ser seus imitadores, como ele era imitador de Cristo, como ele foi imitador de Cristo. E uma vez, amados, que nós, entendendo, né, a questão da lealdade, da honra, como próprio do caráter de Cristo, né, então se nós queremos alcançar a semelhança do caráter de Cristo, então
nós precisamos, né, buscar realmente entender a importância, né, de nós vivenciarmos, né, de termos isso realmente como algo presente nas nossas vidas, né, que é a questão da lealdade e da honra. Então vamos lá. Baseado, né, no livro Lealdade e Deslealdade, de David Marlos, ele destaca, então, essas 7 razões pelas quais nós precisamos estudar ou refletir a respeito da lealdade e da deslealdade. Primeiro, porque a lealdade é a principal qualificação de um líder. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 4:2 que, além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, os despenseiros, o despenseiro era aquele que cuidava da despensa do seu senhor, era aquele que exercia a mordomia, né, da casa do seu senhor. Então, nós somos esses despenseiros, né, nós somos esses mordomos, né, o Senhor nos tem chamado para sermos cuidadores, né, da obra do Senhor. Então, o que se espera de nós é que nós sejamos leais, leal primeiramente a Cristo, leal à sua palavra e também aquelas outras pessoas, né, que o Senhor tem colocado como autoridade sobre nós. A segunda razão é para lutar contra a traição, que é a quinta coluna, composta de pessoas desleais, hipócritas, incoerentes, descontentes, que estão dentro de todos os ministérios. Os maiores ataques sofridos pelo Senhor Jesus aconteceram dentro do seu ministério, como exemplo da negação e abandono de Pedro e a traição de Judas. Esse termo, gente, quinta coluna, ele teve a origem, né, justamente durante a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, quando o general Queipo, ele, utilizando uma formação militar que era conhecida como 4 colunas, ele marchava em direção a Madrid e declarou que lá estaria a quinta coluna, que o esperava na cidade para saudá-lo. E nesse caso, né, quando ele falava da quinta coluna, essa quinta coluna se referia justamente a uma facção de simpatizantes do general que estava infiltrada na comunidade madriense. Então, essa quinta coluna, por isso que aqui é colocado como sendo aquelas pessoas desleais. O general iria invadir com 4 colunas de soldados, mas ele tinha uma quinta coluna que estava lá dentro, né, da comunidade de Madrid. Ele tinha um grupo de pessoas revoltosas, pessoas desleais ao seu país e que estava ali para poder ajudá-lo a combater contra, né, aquele país que ele estava invadindo. Por isso, amados, aqui mostra que essa quinta coluna ela pode estar dentro do próprio ministério, né? E dá o exemplo de Jesus, que infelizmente contou com 2 quintas colunas, né? Que foi Pedro, é lógico que no caso de Pedro ele se arrependeu, mas também foi aquele que negou a Jesus, e Judas, que foi aquele que traiu o mestre, traiu o Senhor. Então, a deslealdade, ela vai levar, né, quando a pessoa é desleal, a ser parte, né, dessa chamada quinta coluna. O terceiro, para o amor de Deus encher a igreja. Então, nós temos que aprender sobre lealdade, porque aqui diz assim, ó, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando nós amamos, nós somos leais. Quando nós amamos, nós somos fiéis. Também a quarta razão é para ter uma equipe ministerial bem-sucedida. Aqui mostra que um líder ele só vai conseguir estar em um único lugar. Nós podemos até mesmo ministrar ao ponto, né, de exaurirmos as nossas forças. É por isso que nós precisamos aprender a trabalharmos em equipe, se desejamos semear e colher muito fruto. E se nós tivermos na equipe pessoas desleais, né, essas pessoas desleais, elas vão minar a equipe, elas vão quebrar, né, toda a dinâmica da equipe. O quinto, para o crescimento da igreja. Sem lealdade, uma igreja caminha rumo à desintegração e abre a possibilidade real para que haja muitas divisões. Então, a pessoa desleal, a pessoa que está insatisfeita, ela vai tender
a semear, a espalhar a sua deslealdade, a sua insatisfação, né? E isso vai gerar na igreja divisão. Por isso precisamos aprender sobre sermos leais. Primeiro, leal a Cristo, leal à palavra de Deus, mas também leal àquelas pessoas que foram colocadas como líderes sobre as nossas vidas. E a sexta razão tem a ver com o discipulado. Porque o maior legado do discipulado é a continuidade. E se há deslealdade, automaticamente vai haver também descontinuidade, né, do discipulado. Elias e Eliseu são um grande exemplo de legado que foi interrompido. Por que que Elias e Eliseu é um exemplo de legado que foi interrompido? Porque Elias, ele deixou o legado para Eliseu. Elias, ele foi aquele que acabou discipulando Eliseu. Só que Eliseu teve problemas com seu discípulo, com seu principal discípulo, que foi Geazi. E aqui diz que não há líder indispensável. Assim como o ministério de Elias, ele terminou e Eliseu deu continuidade, o ministério de Eliseu poderia ter continuado a partir, quem sabe, de Geazi ou de outros discípulos. A igreja continuará sem a nossa presença. E é por isso que somos chamados a uma relação intensa de discipulado para a formação e crescimento de nossa liderança e igrejas locais. No caso aqui, quando a gente fala do relacionamento de Elias e Eliseu, né, que houve continuidade entre os dois, mas que depois de Eliseu para Geazi teve quebrado, justamente porque Geazi foi desleal. Geazi procurou os seus próprios interesses, né? Ele não procurou os interesses do reino. Então, muitas vezes, amados, a deslealdade nos leva a nos preocuparmos muito mais com os nossos próprios interesses do que com os interesses do reino. E a sétima razão para podermos refletir sobre a lealdade e a deslealdade é para colher a plena recompensa. Aqueles que se beneficiam das bênçãos, do sucesso, são fiéis e leais. Por que que aqueles que se beneficiam das bênçãos do sucesso são fiéis e leais? Porque aqui diz assim, olha, um dia todos nós esperamos ouvir aquelas famosas palavras. Bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqueles que permanecem com você nos tempos difíceis são diferentes daqueles que só chegam quando tudo está indo bem. Então, essa fala aqui, ó, de que aquele que se beneficia das bênçãos do sucesso são fiéis e leais, tem a ver justamente com essa palavra de Mateus, capítulo 25, verso 21. Porque se nós formos servos fiéis, leais, o Senhor, ele vai nos honrar. Aqueles que exercem autoridade sobre nós, que caminham conosco, que percebem a nossa lealdade, né, em algum momento essas pessoas serão instrumento de Deus também para honrar as nossas vidas, né? E aqui deixa claro que quem permanece conosco nos tempos difíceis, na verdade, são totalmente diferentes daquelas pessoas que chegam quando tudo está indo bem. Então, essas são as 7 razões, amados irmãos e irmãs, pelas quais a igreja do Senhor, os discípulos e discípulas do Senhor, precisam aprender sobre lealdade e deslealdade. E aqui nós temos, nesse sentido, né, um exemplo, né, que é a igreja de Atos dos Apóstolos, que é a base para aprofundarmos na reflexão da lealdade, da fidelidade, da honra, né? Essa igreja, aqui diz que era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Havia nessa igreja temor de Deus. Havia o temor de tal forma que eles honravam as suas autoridades, eram a elas leais. Aqui diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Também isso nos levará novamente ao caminho da submissão e da obediência. Porque o verdadeiro avivamento, a verdadeira conversão, gera submissão. E, amado irmão e irmã, nós precisamos restaurar este princípio, né, que é o princípio realmente da lealdade, da honra, né? E justamente esse princípio que, no caso aqui, a exemplo desta igreja, acontecia porque as pessoas, elas observavam, aprendiam
obedeciam e seguiam a doutrina dos apóstolos. Elas perseveravam também na comunhão. Elas estavam juntas, né? E essa comunhão era tão forte que eles tinham a preocupação de alimentar, ajudar o outro. Aqui diz que o verdadeiro relacionamento com Deus é aquele que muda o nosso relacionamento com o próximo. Então, se o nosso relacionamento com Deus não está mudando o nosso relacionamento com o próximo, então há algo errado nisso, né? Então, a lealdade e a honra precisam nos levar a perseverarmos também na comunhão. Também eles perseveravam nas orações. Aqui diz que sinais e maravilhas aconteciam no meio daquele povo, porque eles eram pessoas perseverantes numa vida de oração, tanto individual como comunitária. Sempre seremos desafiados a orar mais do que temos orado. A oração trará a plena manifestação de Deus sobre nós. O mundo é marcado por aqueles e aquelas que oram. A vida de oração, em grande intensidade, é a característica mais unânime na vida dos grandes servos e servas de Deus. Isso é muito forte, né? Porque a gente tem um exemplo, né, dos apóstolos, que foram um exemplo de oração. O próprio Jesus foi exemplo de oração, né? Mesmo sendo Deus, ele tinha os seus momentos de comunhão com Deus. E depois nós temos a igreja aqui de Atos dos Apóstolos, né, que da mesma maneira que os discípulos aprenderam com Jesus, foram leais a esse princípio da oração perseverante, né, honraram o Senhor. Da mesma maneira, aquela igreja, aqueles novos convertidos também foram leais a esse princípio da oração incessante. Honraram também os ensinos dos apóstolos. Amados, outro princípio, né, que está aí também, nós falamos um pouco mais sobre a lealdade, mas outro princípio também que nós precisamos aprender, que tem também um valor, né, que é um valor e um princípio cristão, é o princípio da honra. E a honra que traz recompensa. John Bevere, ele vai dizer no seu livro, né, A Recompensa da Honra, que embora a honra seja uma virtude quase extinta no século XXI, este conceito ainda tem o poder de nos comover. Nos filmes, uma demonstração de honra pode levar a lágrimas, ao testemunharmos a coragem e o sacrifício. Reveja os grandes sucessos de todos os tempos e você encontrará a honra entremeada em seus enredos. Aplaudimos sua virtude de forma indireta, mas onde está a honra na nossa vida diária? Então ele lembra, né, que nos filmes a honra ainda é algo que é retratado, que mexe, né, com as nossas emoções, mas que às vezes não passa, né, das emoções. Na verdade, nós precisamos, além de aplaudir, nós precisamos vivenciar o princípio da honra. Como observamos, a honra como princípio e valor cristão vem como consequência da lealdade, levando-nos a uma conduta virtuosa, honesta e de bom conceito para com todos. Nesse sentido, precisamos honrar os que estão abaixo de nós, no mesmo nível que nós, e principalmente os que estão acima de nós. Pois, ao honrarmos, né, os que ocupam posição de autoridade, isso nos levará a desfrutar a recompensa ou as recompensas da honra. Um exemplo que nós temos aí está em Deuteronômio capítulo 5, verso 16, né, que mostrando essa questão da autoridade daquele que está que exerce autoridade sobre nós. Nós temos o exemplo dos pais, em que a palavra do Senhor traz a promessa, né, que honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá, como está em Deuteronômio capítulo 5, verso 16. A mais elementar forma de honra está quando a fazemos a Deus. Provérbios, no capítulo 3, verso 9, vai falar para nós honrarmos o Senhor com todos os nossos bens. Então, nós temos que honrar as pessoas, né? Aprender a honrar os que estão no mesmo, abaixo, no mesmo nível, acima que nós, e acima de tudo, amados, amarmos e honrarmos ao Senhor. Quando honramos a Deus e aqueles que caminham conosco, poderemos desfrutar
de uma identidade comunitária, com o entendimento de se construir uma vida cristã a partir de uma cobertura espiritual. Olha como é importante isso. Então, quando nós honramos, né, quando nós aprendemos a lealdade e a honra, nós vamos desfrutar também da cobertura espiritual. A cobertura espiritual, ela é um princípio intensamente enfatizado na palavra de Deus. Um olhar atencioso vai nos levar a observar exemplos como de Moisés e Josué, né, que Josué ele estava debaixo da cobertura espiritual de Moisés, Elias e Eliseu, em que Eliseu estava debaixo da cobertura de Elias, Noemi e Ruth, que o Ruth se coloca debaixo da cobertura espiritual de Noemi, né, falando até para ela que onde ela for, ela iria, que o Deus de Noemi seria o Deus de Ruth, lembrando que Ruth era uma moabita, né, que abriu mão da sua nação para poder viver ao lado da sua sogra. Samuel e Davi, né, Davi ele esteve sempre debaixo da cobertura espiritual de Samuel, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, né, com seus discípulos que estavam, né, debaixo da sua autoridade. Paulo e Barnabé, esse Paulo, né, que foi acolhido por Barnabé e que um bom tempo, né, esteve também debaixo da cobertura espiritual de Barnabé. Entre outros exemplos, né, que a gente pode encontrar na Bíblia. E todos eles desfrutaram de uma cobertura espiritual baseado no princípio da honra. Amados, assim, né, nós findamos, né, esse tema, e eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas, né, para a sua reflexão, para que você possa refletir, né, o que nós chamamos de tempo a sós com Deus. Quais das 7 razões enumeradas sobre a necessidade de lealdade e deslealdade mais lhe chamaram a atenção? Qual ou quais são os principais desafios para a sua vida pessoal e para a sua igreja local em relação à questão da lealdade e da deslealdade e dessas 7 razões para que nós possamos estudar sobre esse tema? O que significa a igreja de Atos dos Apóstolos no versículo bíblico? Porque honrarei aqueles que honrarem, porém desprezarei os que me desprezam, né? Porque é 1 Samuel 2,30. O que significa isso? Quando nós olhamos, né, para a igreja primitiva, quando nós olhamos ali para a igreja de Atos dos Apóstolos, quando nós olhamos para essa palavra, né, o que salta aos nossos olhos? Né? Será que esse povo ali era um povo que honrava o Senhor? E por honrar ao Senhor, eles colheram, né, as bênçãos, colheram as promessas de Deus sobre as suas vidas? Qual é o seu entendimento acerca da necessidade da cobertura espiritual dentro do princípio da honra? Eu gostaria de deixar com os amados esses textos, essas perguntas, na verdade, essas reflexões, para que você possa pensar, né? O que você entende acerca da necessidade de cobertura espiritual dentro do princípio da honra? Que você possa refletir e que Deus possa te ajudar a ser um homem, uma mulher leal e que honra primeiramente a Deus e depois também aqueles que foram constituídos como líderes. Lembrando que a honra ela acontece aos que estão abaixo de nós, no mesmo nível que nós e acima de nós. É claro que essa honra ela será diferente. Quando a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe, você honra enquanto criança de uma forma, mas quando você já é adulto, já é pai, talvez quem sabe até avô, né? Então você vai ter que honrar os seus pais, mas honrá-los de uma forma diferente. Talvez não com aquela obediência quando criança, né? Mas você não vai deixar de honrá-los. Que Deus abençoe a sua vida e que esse estudo possa te ajudar realmente você a ter seu caráter transformado como um caráter de Cristo. Deus abençoe. Eu quero orar mais uma vez por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui estudando a tua palavra de um modo especial, esse tema tão importante que é da lealdade e da honra. Que o Senhor possa, ó Deus, continuar falando aos corações dos seus filhos, das tuas filhas, ó Deus, que recebem, Senhor, que ouvem esta ministração. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.